Olá, queridos amigos, queridas amigas. Estamos iniciando agora o nosso estudo semanal de O Livro dos Espíritos. Sejam bem-vindos. Continuamos a estudar a obra em sua segunda parte, essa segunda parte que nos ensina sobre o mundo espírita ou o mundo dos espíritos. Já estamos em seu nono capítulo, o capítulo que trata sobre as intervenções dos espíritos no mundo corporal. E dentro ainda dessa temática, nós vamos estudar hoje as questões que vão de 507 até 513. Essas questões estão contidas no item Anjos da Guarda, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos. Estamos dando sequência a esse item que vai até a questão de número 521. Portanto, o estudo sobre esse tema ainda não termina hoje. A gente vai dar sequência hoje dentro de uma temática aqui muito própria dessa parte que a gente vai identificar daqui a pouquinho. Antes de prosseguirmos, eu convido nesse momento os queridos amigos a nossa prece inicial. Vamos lá. Vamos então nesse momento, todos nós, buscarmos a imagem mental de nosso amado Mestre Jesus, pensando nele bem pertinho de cada um de nós, trazendo a sua paz, sua sabedoria, preparando em nós os caminhos para o aprendizado de O Livro dos Espíritos e para que possamos, a partir desse aprendizado, orientar melhor as nossas decisões aqui na Terra. Senhor Jesus, rogamos ao Senhor que hoje o Senhor permita a aproximação também de nossos anjos da guarda, para que eles possam conosco participar do estudo, nos ajudando a entender melhor, a sedimentar melhor em nós o conteúdo de O Livro dos Espíritos. Muito obrigado, amado Mestre. Muito obrigado, nossos anjos da guarda que nos acompanham. Estejamos sempre juntos no caminho do bem. Que assim seja. Então, meus amigos, dando sequência ao estudo de O Livro dos Espíritos, como dizíamos agora há pouco, nós vamos estudar esse bloco de questões, né, de 507 até 513, que são questões que vão nos ajudar ainda a aprofundar essa temática de O Livro dos Espíritos sobre os anjos da guarda. Relembrando, anteriormente nós vimos no comecinho do nosso estudo os fundamentos da teoria que permitem-nos pensar que estamos sob os cuidados de anjos da guarda ou de espíritos protetores, como prefere Allan Kardec aqui no vocabulário de O Livro dos Espíritos, na maioria das vezes, né, na maior parte do tempo. Vimos então esses fundamentos. Depois nós aprofundamos um pouquinho a possibilidade do afastamento do nosso anjo guardião. Vimos que eles podem se afastar de nós quando o uso de nosso livre-arbítrio é equivocado, quando agimos de forma contrária às leis divinas. Então, eles deixam que nós façamos uso do nosso livre-arbítrio e que soframos as consequências deste mau uso. Vimos um pouquinho também sobre a ação, a natureza da ação dos anjos da guarda em nossas vidas. Aprendemos que a ação deles é uma ação oculta e não ostensiva, né? Não é aquela ação em que eles se mostram claramente para a gente. Está no nível do nosso pensamento para que nós tenhamos o mérito de nossas escolhas. Ao finalzinho do estudo anterior, nós vimos a questão da identidade de nossos anjos da guarda, vimos uma ideia consoladora de que todos nós poderemos sim nos encontrar com eles, com o nosso anjo da guarda, ao desencarnarmos, porque eles são espíritos que já nos acompanham de longa data, talvez de muitas e muitas reencarnações. Bem, este foi o nosso percurso até esse momento. Já aprendemos bastante sobre os anjos da guarda. E agora, o nosso tema é aprofundarmos um pouquinho mais os tipos de proteções que existem entre os variados graus de progresso dos espíritos e entender um pouquinho mais como que funciona essa questão de um anjo guardião, de um espírito protetor.
o tipo de influência, o tipo de proteção que o anjo da guarda nos dá, de acordo com o nosso grau de progresso. O tema central aqui, dessas questões de 507 até 513, é esse. E é um tema que elucida muito e que pode nos consolar bastante, com certeza, né? Quando a gente entende como funciona essa mecânica dos anjos da guarda, não apenas para espíritos que estão, como nós, num planeta de provas e expiações, mas expandindo um pouquinho esse olhar, abrindo um pouquinho mais os horizontes e percebendo que existem espíritos protetores até mesmo do nosso grau, até mesmo espíritos imperfeitos podem se tornar protetores, como a gente vai ver aqui no decorrer do nosso estudo. A partir de agora, vamos lá. Questão 507, então, já vai introduzir para a gente essa ideia, essa temática da, da expansão, né, da concepção de quem são os espíritos protetores. Olha só, Kardec vai lançar aqui três perguntas na sequência. A primeira delas, se todos os espíritos protetores pertencem à classe de espíritos elevados. No geral, todos os protetores são espíritos elevados? Primeira pergunta. A segunda pergunta é um complemento dessa para especificar o que Kardec quer saber, né? Ele quer saber se entre os espíritos protetores podem haver alguns de classe média, alguns espíritos de avanço intermediário. E aí, Kardec, ainda não contente com a segunda pergunta, coloca um exemplo, né? Ele vai perguntar se um pai pode se tornar o espírito protetor de seu filho. Então, olha só, muito forte aqui na primeira pergunta a palavra todos, né? Dá para a gente perceber que Kardec está afunilando a pergunta cada vez mais, até chegar ao ponto de saber se apenas espíritos elevados podem ser considerados espíritos protetores. Quando ele chega no exemplo do pai, ele está praticamente perguntando, né? Olha, um pai, para estar encarnado na Terra, não é um espírito assim tão elevado, certo? Ele pode ser protetor do seu filho? Esse é o contexto da pergunta, né? Olha a resposta. Pode, ele pode ser. Mas a proteção pressupõe certo grau de elevação. De alguma forma, ele tem que ter algum ascendente sobre o seu filho, no que diz respeito a poder ou virtude. Ele tem que ter alguma coisa a mais que seu filho, né? Ele tem que ser um espírito um pouco mais evoluído para que ele se transforme no espírito protetor de seu filho. Então, qual é o critério para que um espírito se transforme em um espírito protetor, para que ele tenha essa missão de proteger um outro? É ele ter algumas qualidades a mais. Aqui na sequência da resposta, para a gente não se confundir, né? Poder ou virtude a mais concedidos por Deus. Olha só como que termina essa frase aqui, né? E aqui a gente precisa entender bem essa frase, porque não é que Deus escolha alguns espíritos para conceder a eles algum poder ou alguma virtude. Não, nós somos espíritas, sabemos que não é assim que acontece, não é? Nós sabemos que quando um espírito tem uma virtude ou um poder que se destaca dos demais, que o eleva diante dos demais, não é porque Deus assim o concedeu, não é porque Deus foi arbitrário, não é porque Deus concedeu algo a uns que não concede a outros. Não, isso não entra no entendimento espírita. É porque esse espírito progrediu, é porque esse espírito cresceu, é porque esse espírito conquistou, através de diversas encarnações, a virtude ou as condições de ajudar, chamadas aqui na resposta de poder, não diretamente porque Deus concedeu. A ideia aqui, concedido por Deus, pode ser interpretada de algumas formas, mas acreditamos aqui que a melhor maneira de entender isso é que esse espírito se destaca um pouco mais dos outros e nós entendemos isso como um dom, né? Um dom para o bem.
Nesse sentido de um dom para o bem, um dom concedido por Deus. Não no sentido de um presente de Deus para aquele espírito, mas no sentido de um dom que ele tem para a prática do bem. Um dom para o mal não pode ser um presente de Deus, né? Não pode ser algo concedido por Deus. Então, mas nesse sentido mesmo, né? Da pessoa ela ter aquela característica especial para a prática do bem, e então a gente entender que é um dom de Deus aquilo. Né? Não que Deus deu de presente, mas que a pessoa conseguiu e que aquele é um dom de Deus. Bem, olha como segue a resposta. O pai que protege seu filho também pode ser assistido por um espírito mais elevado. E aqui a ideia que vai permanecer aqui como ideia central nas próximas questões. E é uma ideia belíssima, essa ideia que é a seguinte: esse pai pode ser o protetor de seu filho se ele for um pouco mais elevado, o que não quer dizer que ele esteja agindo sozinho, porque vejam, levando em consideração que não é um espírito, pelo menos da segunda ordem, ele tem uma missão que é uma missão é, séria, uma missão grave, né? Uma missão é, de grande responsabilidade. Então, ele tem um outro espírito a secundá-lo. Ele tem um espírito mais evoluído que ele também a ajudar ali nessas questões que envolvem o progresso daquele espírito que era o seu filho, que está encarnado. E isso que está colocado em princípio aqui na questão 507 será desenvolvido nas questões que virão na sequência. Então, a gente vai perceber que existem diferentes graus de progresso para os espíritos, isso a gente já sabe, já foi muito bem fundamentado aqui no Livro dos Espíritos, e que os espíritos se protegem de modo a respeitar esses graus. Um espírito, quando ele é um pouquinho mais elevado que o outro, ele pode assumir essa questão de ser um protetor, ele pode ter essa condição diante daquele que progrediu um pouquinho menos que ele, né? Vamos em frente, questão 508. Kardec ainda não está satisfeito com essa resposta que foi dada. Ele quer saber ainda de forma mais geral. Aqui na questão 507, ele explorou a possibilidade de um espírito se tornar protetor do outro por ter tido com ele laços consanguíneos. Portanto, existia aquele amor, aquele respeito de familiar, mesmo estando na Terra, né? Mesmo sendo um parentesco carnal, vamos dizer assim. Kardec quer abrir mais ainda os horizontes. E na questão 508 ele vai romper com essa questão de um pai, da proteção de um pai para com o filho. Olha só. Espíritos que se achavam em boas condições ao deixarem a Terra, ou seja, desencarnaram fazendo bem, desencarnaram é, por vias naturais, né, cumpriram sua missão, foi algo tranquilo, eles estavam em boas condições quando deixaram a Terra. Sempre, e a palavra sempre aqui também é muito forte, né? Sempre podem proteger aqueles que aqui ficaram, aqueles que lhes são caros, pode ser, né? Aqueles pelos quais eles têm afeto, mas que permaneceram na Terra. Então veja, né? O que Kardec está propondo aqui não é um espírito ainda, um espírito avançado. Essa, essa questão é decorrente da anterior e nos ajuda a expandir ainda mais a resposta que foi dada na questão 507. Ele ainda não está falando de espíritos de ordem superior. Ele está falando apenas de espíritos que deixaram a Terra em boas condições. E esses espíritos, então, podem sempre proteger aqueles que lhes sobrevivem, aqueles que permanecem encarnados? Vejam como é a resposta, né? Mais ou menos restrito é o poder de que desfrutam. Então a resposta aqui, a princípio, é: depende. Qual é o grau de progresso desses espíritos? Desse espírito que deixou a Terra? Ele pode realmente ter cumprido a missão dele aqui de forma satisfatória? Ele pode realmente estar muito bem antes de desencarnar. Mas qual é o grau de progresso dele? Porque o grau de progresso é relativo ao, perdão, né? O poder é relativo ao grau de progresso. A capacidade dele em ajudar está diretamente relacionada com seu grau de progresso.
Então ele pode ter realmente cumprido aquela missão naquela encarnação, mas, infelizmente, não ter aquilo que Kardec chamou ou que os espíritos chamaram na questão anterior, de poder ou virtude a mais. Não há ainda grau de ação para ele. Olha como continua a resposta. A situação em que se encontram nem sempre lhes permite inteira liberdade de ação. Ou seja, eles não progrediram o suficiente para que, libertos da carne, eles possam fazer tudo aquilo que eles quiserem. Eles ainda estão restritos ao progresso espiritual que lhes é próprio. E vale aqui um parêntese, né? Vale aqui um comentário. Por isso que é muito importante termos consciência a respeito dessa resposta, porque às vezes nós ouvimos algumas pessoas dizerem que pedem a proteção de entes queridos que já desencarnaram em suas preces, que chamam, né, no dia a dia para que esses entes queridos os protejam. E seria recomendável que não fizéssemos isso. Veja só, por um princípio simples, né? Se essa pessoa recebe um pedido de ajuda no plano espiritual e ela não pode ajudar, certamente ela vai ficar aborrecida com aquilo, entristecida, por não poder ajudar aquela pessoa amada que está pedindo a sua ajuda. Então, seria muito interessante que nós pensássemos nessas pessoas que desencarnaram, que se foram aqui da Terra, que estão no plano espiritual, com muito carinho, com saudade, obviamente, e que pensássemos nelas, sempre desejando o bem, o progresso a elas, e deixássemos os nossos pedidos de ajuda mais direcionados aos nossos anjos protetores, dos quais, como nós vimos no estudo anterior, nós nem precisamos saber o nome. Basta chamá-los pelo nome de um espírito que nos inspire confiança e eles nos atendem. Ou simplesmente nos dirigirmos a eles como anjo amigo, meu anjo da guarda, meu espírito protetor, a forma como melhor, como mais for conveniente para nós, né? A forma que mais nos agradar, e seremos atendidos. Tenhamos fé que esses espíritos protetores nos amam mais até, mais puramente, de forma mais sublime até, do que espíritos imperfeitos como nós que desencarnaram e precisam, né, de tranquilidade para seguir a sua, a sua tarefa no plano espiritual. Então, olha só como que ficamos aqui, né, com essas duas perguntas 507 e 508 para a gente fechar esse raciocínio muito importante. Então existe a possibilidade de que outros espíritos que não de ordem mais elevada sejam espíritos protetores? Existe essa possibilidade, mas depende de certas condições, né? Depende do seu grau de elevação, do poder que desfrutam, das virtudes que conquistaram, se essas virtudes são próprias ou não para o auxílio daquele espírito que por ele será protegido. Então são vários detalhes aí que precisam ser levados em consideração para que um espírito do nosso grau evolutivo se transforme em um espírito protetor. No entanto, no entanto, até agora se considerou a seguinte situação: um espírito protetor de nossa ordem, de nosso grau de progresso, sendo protetor de outro espírito exatamente do nosso mesmo grau de progresso. Não é? Lembrando, né, que essa questão dos graus de progresso, a escala espírita, não é uma escala absoluta, ela é uma escala que, como o próprio Kardec nos ensinou, ela é uma escala que é uma escala de referência para a gente. Ela é referencial apenas, ela não é absoluta. A gente toma aquilo como um modo de nos guiarmos, de entendermos o progresso dos espíritos. Dentro da ordem dos espíritos imperfeitos, existem vários graus, e assim por diante nas outras ordens também. Então, muita atenção, né? Por isso que a gente tem essas respostas dessa forma aqui. Eu posso ser um espírito imperfeito e ter muito menos virtudes do que muitos irmãos que nos ouvem aqui, transmitindo esse estudo de O Livro dos Espíritos. E veja, estamos todos na situação de espíritos imperfeitos, mas as virtudes de muitos que me ouvem aqui podem ser muito maiores do que as minhas. Então, né, pode ser que eles tenham algum ascendente moral sobre mim, sem problema algum. E
Então a gente estava considerando essa relação até agora. Só que Allan Kardec vai continuar aprofundando o tema na questão 509, expandindo ainda mais o nosso conhecimento, ainda abrindo, né, ainda mais os nossos horizontes, porque agora Kardec quer saber sobre aqueles espíritos que são menos evoluídos espiritualmente do que a gente, que progrediram menos do que nós. Olha lá, aqueles que estão em estado de selvageria ou inferioridade moral. Eles têm igualmente espíritos protetores. Olha só, hein? Esses têm espíritos protetores, e assim sendo, esses espíritos são de ordem tão elevada quanto os espíritos protetores de homens muito adiantados. Aqui a gente tem algo interessantíssimo, né, para a gente poder avaliar como acontecem essas relações entre os diferentes graus de progresso dos espíritos. Então, o que Kardec está perguntando aqui, a princípio, é: todos têm protetores de acordo com o seu grau de progresso e de acordo com a possibilidade da missão desse protetor? Né? No geral, a pergunta é essa. Ou seja, o progresso de protetor e protegido está interligado, está diretamente relacionado? É isso que Kardec está perguntando, né? Então vamos para a resposta. Vamos ver como que vem essa resposta. Todo homem tem um espírito que por ele vela, mas as missões são relativas ao fim que visam. E, bom, a princípio a gente olha para essa resposta e diz assim, não entendi. Se a gente parar por aqui, né? Todo homem, seja ele em estado de selvageria, de inferioridade moral, seja ele um espírito inferior, até as ordens mais elevadas, né? Não sendo espírito puro, porque os espíritos puros, como a gente viu, não precisam mais de anjos da guarda, né? Tem o grau de liberdade pleno, porque só obram de acordo com a lei divina. Então, seja qual for o espírito da ordem dos puros para baixo, todos eles têm um espírito que por ele vela. Mas as missões são relativas ao fim, ao objetivo que elas visam. Qual é o objetivo daquela missão? Desses espíritos que estão juntos como protetor e protegido. A gente vai entender melhor na sequência da resposta, olha só. Começa com um exemplo prático. Não dais a uma criança que está aprendendo a ler um professor de filosofia. Então já começamos por aí. Né? O exemplo dos espíritos superiores aqui é muito bom, né? Para a gente começar a desvendar essa resposta. Olha só, uma criança que está aprendendo a ler precisa de um professor que, primeiramente, a alfabetize. Precisa de um alfabetizador, não de um professor de filosofia. Um professor de filosofia poderia alfabetizá-la? Poderia. Mas a missão dele não é uma missão mais elevada, não é uma missão de maior completude quando ele ensina filosofia? Obviamente que sim. Então estão guardados a este professor os alunos capazes de aprenderem com ele a respeito de filosofia. Enquanto que, não desmerecendo o professor que alfabetiza, porque sem o professor que alfabetiza seria impossível o progresso, né? Mas o professor que alfabetiza, a criança que precisa ser alfabetizada. Então, olha só, as missões são relativas ao fim que visam, todas elas importantíssimas. A missão do professor que alfabetiza, alfabetizar. A missão do professor de filosofia é expandir as possibilidades do pensamento de seus alunos através do conhecimento da filosofia. Então, agora sim, a gente tem esclarecido com esse exemplo aparentemente simples aquilo que queria ser dito nessa frase que poderia ser um tanto quanto obscura se a gente ficasse só nela, né? As missões são relativas ao fim que visam. A cada professor, seu aluno. Olha como segue a resposta. O progresso do espírito familiar guarda relação com o do espírito protegido. Então, sim, o que a gente queria saber está escrito textualmente agora aqui na resposta. Textualmente, não há mais dúvidas. Eu tenho
um espírito protetor que tem um progresso um pouco acima do meu e que vai e que tem com esse grau de progresso toda a possibilidade, toda a competência para me fazer progredir, para me ajudar a progredir também, né? Segue ainda a resposta. Tendo um espírito que vela por vós, podeis tornar-vos ao vosso turno protetor de outro que vos seja inferior, e os progressos que este realize, com o auxílio que lhe dispensardes, contribuirão para o vosso adiantamento. Então aqui eu vou parar um pouquinho a resposta para a gente pensar no seguinte. Kardec apresentou a possibilidade de espíritos que estejam agindo como protetores sobre espíritos de graus de progresso moral inferiores, espíritos em estado de selvageria, talvez. Então, por que não um espírito que ainda é imperfeito ser protetor de um espírito desse grau de progresso? Porque aí os dois crescem juntos. Os dois têm aprendizado. Enquanto eu sou protetor desse espírito, eu aprendo com as atitudes dele, porque ainda não sou perfeito, ainda não sou um espírito puro. E aqui a gente tem uma cadeia de relações entre os diversos graus de espírito no que diz respeito a ser ora protegido e ora protetor, que é lindíssima de ser observada. E então a gente pode voltar agora ao finalzinho da resposta e lermos juntos aqui a seguinte frase: Deus não exige do espírito mais do que comportem a sua natureza e o grau de elevação a que já chegou. E aqui fica uma pergunta para a gente refletir por um instante. Deus não exige de qual espírito aquilo que esteja acima do seu grau de elevação que já chegou? Né? De qual espírito? Do protetor ou do protegido? E a resposta é dos dois. Deus não exige mais do que um protetor. Ele não dá um espírito protetor, um espírito que esteja acima de suas capacidades de proteger. E o contrário também é verdade. Ele não dá a um protegido um espírito que não possa protegê-lo, ou que esteja muito acima das suas necessidades. Não? Todos nós temos o espírito protetor, que é aquele amigo que nos ama, como nós já vimos, e que é o espírito preparado para nos ajudar com o nosso progresso. Vejamos só que coisa interessante que a gente aprende aqui com o livro dos Espíritos, né? A gente aprende que temos espíritos que nos amam e que desejam o nosso bem, e que por isso se aproximam de nós para nos ajudar a progredir. Leon Denis, na sua obra Depois da Morte, capítulo 35, A Vida Superior, trata um pouquinho dessas relações e ele explica ali nessa obra que quanto mais o espírito se purifica, de forma mais vibrante, de forma mais pungente, mais intensa, nesse espírito se torna a sua necessidade de amar. Olha só, quanto mais ele progride, mais sublime é o amor que ele sente, mais poderoso é o amor que ele sente e maior a necessidade de transmitir esse amor para as outras pessoas. Leon Denis diz que é uma necessidade desses espíritos atrair para a sua luz, para a sua felicidade, para o seu mundo de paz, de tranquilidade, as pessoas que são pessoas sofredoras. Ele ama tão profundamente que ele quer que as pessoas sofredoras deixem de sofrer e por isso se aproxima dessas pessoas. Então, quando um desses espíritos, nas palavras do próprio Leon Denis, adota um de seus irmãos mais atrasados, ele torna-se seu protetor, seu guia, e o atende com solicitude afetuosa. Lhe sustenta os passos. Como a gente viu anteriormente aqui, com alegria, contempla os seus progressos e com pesar observa os seus tropeços. Então é uma necessidade, né, do espírito que progrediu se aproximar de outros que não progrediram para estar com eles, para fazer com que eles também progridam. Ele quer dividir a felicidade que ele sente, né?
Leon Denis nos explica ainda que através desse tipo de proteção oculta, né, entre anjo guardião e protegido, que os laços de solidariedade, de fraternidade entre todos os homens, encarnados ou desencarnados, se fortalecem. É assim, segundo Leon Denis, que se liga o mundo celeste à Terra. É por aí que se formam simpatias profundas, amizades duradouras, desinteressadas. O texto de Leon Denis é belíssimo. É belíssimo. Eu vou ler um trechinho aqui na íntegra, agora para a gente ter um panorama geral do que ele está dizendo, né? A respeito desses diversos graus de interação e de proteção entre os espíritos. Então, escreve Leon Denis. O amor que anima o espírito elevado vai pouco a pouco se estendendo a todos os seres sem cessar, revertendo tudo para Deus, Pai das almas, foco de todas as potências efetivas. Os graus da hierarquia espiritual começam no seio da vida animal. Olha aqui, Kardec perguntou sobre espíritos em estado de selvageria. Leon Denis vai mais longe ainda. Ele diz que os graus da hierarquia espiritual começam no seio da vida animal e se estendem até as alturas inacessíveis às nossas concepções atuais. É uma graduação inumerável de potências, de luzes, de virtude, aumentando sempre. É a espiral gigantesca do processo desenrolando-se até o infinito, e cujas três grandes fases, primeira, vida material, segunda, vida espiritual, terceira, vida celeste, reagindo reciprocamente, formam um todo que constitui o campo de evolução dos seres, a lendária escada de Jacó. Então, para explicar um pouquinho o que o Leon Denis nos disse aqui, né? Nós temos da vida material até a vida celeste, a passagem ainda pela vida espiritual, três grandes fases da vida, com V maiúsculo, né? Da grande vida. Vida material, espiritual e celeste. E que não há nenhum tipo de interseção entre essas três fases. Não existe um rompimento de laço, né, entre essas três fases. Existem elos seguros ligando-as, protegendo-as. Para a gente imaginar o contexto terreno apenas, né, porque esse contexto tem que ser expandido para toda a criação e não apenas para o contexto terreno, sabemos que todos os mundos são habitados. Olha que grande teia de proteção nós temos no universo, né, na criação de Deus. Pensemos um pouquinho na nossa condição. Jesus, governador espiritual do planeta Terra, tem sob sua tutela, sob o seu amor, que irradia dessa forma que Leon Denis está dizendo, aproximadamente 28 bilhões de espíritos, segundo informações do plano espiritual, entre encarnados e desencarnados aqui na Terra. Então, é um número gigantesco de espíritos que sentem as vibrações de amor do Cristo. Esse número de espíritos terrenos são chamados ao amor do Cristo. Por isso ele encarnou, né? Para nos convidar a viver o seu amor, para viver a sua paz, a sua sabedoria, o seu evangelho. Então, estamos sob a proteção primeira deste espírito de magnitude inimaginável para a gente. Em grau de progresso um pouco menor do que o dele, espíritos que são os nossos anjos da guarda mais diretos. Então, nós teríamos aí os espíritos talvez de segunda ordem. Depois, nós mesmos, como espíritos de terceira ordem, né? Os espíritos imperfeitos. Por nossa vez, talvez possamos, em algum momento, apadrinhar, né? Sermos espíritos protetores de espíritos menos evoluídos do que a gente. Então, assim se forma uma cadeia de amor que vem do amor mais sublime para o amor em construção, que é o nosso, se desenvolvendo até as raias do instinto, aqueles primeiros seres vivos que nós temos aqui na Terra. Primeiro a vida orgânica, apenas nas plantas, depois a vida animal, aquele instinto. Bom, esse amor que abrange toda a criação, chegando da vida na sua expressão mais simples até a vida mais plena, que é de um espírito puro. Isso no contexto terreno. Agora, se a gente for um pouco mais ousado, podemos expandir esse grau de proteção
não apenas no planeta Terra, mas para o sistema solar, para a nossa galáxia e aí para a criação toda. Se a gente quiser expandir e trabalhar um pouco com a nossa imaginação, imaginemos, né, o grau de pureza em que já estão espíritos muito mais antigos que a gente e que já progrediram muito mais do que nós, né? E só para não ficar assim, aqui nesse momento em aberto, o texto de Leon Denis termina dizendo que essa espiral, né, esses diferentes graus de proteção que existem entre os diferentes espíritos, é, estão representados na lendária escada de Jacó. Bom, Jacó é uma das pessoas, né, um dos personagens do Antigo Testamento. Para quem quiser depois conferir a história, pode recorrer ao livro de Gênesis, e principalmente no capítulo 28, é onde está ali a situação em que é contada a, a, a respeito da escada de Jacó. É a situação em que Jacó foge de seu irmão, é um momento importante da vida dele. Ele está fugindo de seu irmão, chega a um lugar chamado Betel, e ali ele começa a descansar e dorme, né? Adormece. Enquanto está adormecido, tem uma visão. Vê uma grande escada que sai da terra e vai até o céu. Essa escada por onde transitam anjos, anjos sobem e descem por essa escada. No ponto mais alto dessa escada está Deus e no ponto mais baixo estamos nós, né? Os homens. Então essa escada representa, né, um símbolo da conexão entre o céu e a terra, da conexão entre os espíritos nos mais diferentes graus que a gente possa pensar. E ali a gente tem então essa imagem belíssima do Antigo Testamento a ilustrar aquilo que o Livro dos Espíritos está nos ensinando hoje, que todos nós temos um espírito de ascendente moral superior a nos orientar e que, em determinado momento, nós mesmos poderemos tutelar algum outro espírito que, que esteja sob nossos cuidados, né? Para a gente ilustrar com algo um pouquinho mais próximo de nós, eu acho que vale muito a pena esse esclarecimento, nessa visão mais ampla. Eu vou recorrer ao item Missão dos Espíritas no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, né, o capítulo Os Trabalhadores da Última Hora. Ali nesse item, a gente vai ver que é uma instrução de Erasto, na qual ele diz que nós estamos vivendo um momento em que a gente deve sacrificar alguns de nossos hábitos, alguns de nossos trabalhos, algumas de nossas preocupações fúteis, na linguagem de Erasto, né? Sabe aquele tempo perdido, aquela coisinha que toma da gente e nos dá um pouco de prazer, um pouco de descanso, né? Erasto está dizendo, olha, chegou o momento da gente deixar isso um pouquinho de lado para a gente poder propagar o espiritismo. Ele diz assim, olha, é, vamos, vamos buscar vencer a iniquidade, a falta de fé dos homens em geral. Vamos trabalhar pela propagação da doutrina, né? E é interessante que esse convite para a tarefa do espírita lembra muito partes do estudo que nós já vimos anteriormente. Dizíamos, né? Falávamos assim: olha, todos nós somos anjos da guarda em treinamento, em desenvolvimento. Quando Jesus, né, nos diz, ama o teu próximo como a ti mesmo, ele está nos oferecendo o treinamento para sermos anjos protetores. E quantos de nós aqui na vida terrena não fazemos já coisas parecidas com isso, né? Essa proteção velada que é própria dos anjos da guarda, nós muitas vezes dirigimos a pessoas amadas, sejam filhos, pais, parentes, amigos, cônjuges. A gente transfere essa proteção, que é uma proteção muitas vezes velada, a gente nem quer que a pessoa perceba. Se a gente parar para pensar por um instante, a gente vai ver que a maioria de nós já faz isso com um certo nível, em um certo nível, com uma certa intensidade, a gente já é capaz de fazer isso. Erasto está nos convidando aqui a propagar o espiritismo, a propagar as suas ideias, né? A divulgarmos a doutrina.
Claro que através de várias formas, né? Da palavra, sim, obviamente, mas através da mediunidade, através do exemplo e assim por diante, né? É, através da correção de nossos vícios. Bom, é uma belíssima instrução de Erasto. E no final da instrução, eu gostaria de voltar a nossa atenção para isso, né? No final da instrução, o modo como ela está assinada é um modo muito bonito, porque ela está assinada da seguinte forma: Erasto, anjo da guarda do médium. Eu achei muito interessante essa assinatura de Erasto, porque ele está se dizendo como o espírito protetor daquele que psicografou a mensagem. E o médium que psicografou essa mensagem era conhecido na sociedade de Paris, Sociedade Parisiense, né, de Estudos Espíritas, fundada por Kardec. Ele era conhecido como Senhor Dambel. Ele foi uma figura importante no movimento espírita daquela época, uma pessoa é, que trouxe grandes contribuições mediúnicas, né, para a doutrina espírita. O espírito Erasto era um espírito muito atuante naquela época, né? E aí, quando a gente é, vai estudando e aprofundando um pouquinho mais, a gente vai descobrir lá no livro dos médiuns que o, esse espírito Erasto se diz discípulo de Paulo de Tarso. Isso está no livro dos médiuns, capítulo 5, item 98. Então, olha só que a cadeia criada, né? A cadeia de relações criada entre esses espíritos. O médium está no exercício da mediunidade. Ele está ali trabalhando como, a princípio, né? Como um instrumento do espírito Erasto para a divulgação da doutrina. O senhor Dambel está ali psicografando Erasto. Erasto, por sua vez, era ensinado por Paulo. Eu não estou dizendo que Paulo de Tarso aqui era o anjo protetor de Erasto. A gente não tem essa informação. A informação que a gente tem é que ele era discípulo de Paulo de Tarso, né? De qualquer forma, sendo discípulo de Paulo, obviamente ele está sob a ascendência, né, de Paulo. Então, achamos interessante isso. Ele aprende de Paulo, tem a sua experiência, transfere para o espírito Dambel, para o espírito não, perdão, para o médium Dambel, que por sua vez transmite a Kardec e isso chega a todos nós. Olha uma cadeia criada entre o plano espiritual e nós por espíritos que têm certamente ordens de progresso, graus de progresso diferentes e que podem transmitir instrução, orientação, consolo, amor uns aos outros. É belíssimo de se ver, né? Um exemplo prático, louvável, né? Aqui dentro da doutrina espírita. Vamos adiante, meus amigos. Kardec segue nessa linha de raciocínio perguntando se quando o pai que vela pelo filho reencarna, continua a velar por ele. Então, olha só, temos a possibilidade, né? O pai desencarnou, foi anjo da guarda do filho, agora ele reencarna. Ele continua a ser anjo da guarda do filho? Continua a velar por ele? A resposta é: isso é mais difícil. O grau de ação de um espírito encarnado, a gente sabe que é um grau de ação, né, limitado. Mas notemos que os espíritos respondem que é mais difícil, não que é impossível, porque a gente pode ter sim espíritos muito evoluídos encarnados que não estejam assim tão sujeitos à matéria, né? Mas não vamos pensar muito nessa situação, porque a gente teria que partir para uma encarnação em um mundo superior ao mundo terreno, para que ele tenha um grau de liberdade maior e possa agir como espírito protetor, né? Então, vamos manter os nossos pés no chão daqui do planeta Terra por enquanto, né? E vamos seguir com a ideia. Isso é mais difícil, mas de certo modo ele o faz. Ele continua a velar sim pelo seu protegido, pedindo num instante de desprendimento daqueles que a gente já estudou, né? Durante o sono, durante a prece, por exemplo, durante o êxtase. Ele pede num instante de desprendimento a um espírito simpático que o assista nessa missão. Ademais, os espíritos só aceitam missões que possam desempenhar até o fim. Então, olha só, né? É mais difícil por causa disso. Se ele não pode desempenhar a missão até o fim, não vai aceitar.
Pode ter um grau de ação ainda diante do seu protegido? Pode. Em desprendimento, ele pede para um outro espírito, né, de igual grau, de grau evolutivo suficiente, né, para essa missão, para ajudar. Então, né, de certa forma sim e de certa forma não. Segue a resposta. Por que nós estamos encarnados em um mundo, né, onde a existência é material, o espírito se acha muito sujeito ao corpo? Era aquilo que a gente dizia, né? Está muito preso ainda ao corpo. Por mais evoluído que seja o espírito, é muito difícil dele conseguir, encarnado em um planeta como a Terra, exercer esse grau de ação como um espírito protetor, né? Então ele não vai poder se dedicar inteiramente a outro espírito. Não vai poder assisti-lo pessoalmente, né? Tanto assim que os que ainda não se elevaram bastante são também assistidos por outros. Olha aqui, ó, que eles estão acima. Naturalmente, né? Como a gente aprendeu nas questões anteriores. Muito bem, vamos um pouquinho adiante. Então, aqui Kardec nos ensina, né, que essa existência material é um obstáculo e que é difícil disso acontecer, né? Quem tiver um pouquinho de curiosidade pode encontrar um caso não exatamente igual a esse, mas parecido, na Revista Espírita de agosto de 1866. Mas o caso ali é um pouquinho diferente porque não é exatamente um pai encarnado que é o protetor de seu filho, mas o contrário. Uma criança que estava encarnada, um menino, que aos 7 anos desencarna, e que ali se tem a informação de que essa criança era o guia dessa mãe ainda encarnada, né? E a mãe aí vai perguntar aos médiuns depois do desencarne do seu filho, vai conversar com esse espírito que era o seu filho, né? Como que isso podia acontecer? E ele vai dizer coisas muito interessantes ali, né? Ele vai dizer assim, olha, mãe, como que a gente vai querer aprofundar certas coisas, sendo que a gente ainda não conhece muito mais do que o básico da doutrina espírita, né? Ele vai dizer assim: olha, mesmo aquele mais adiantado no Espiritismo está apenas nos seus primeiros elementos. Está apenas começando o estudo do Espiritismo, né? Então, ele vai dar ali algumas explicações. Ele vai dizer que ele foi um espírito muito orgulhoso no passado e que precisou reencarnar para combater o seu orgulho de formas específicas, né? E, e, e vai dizer que foi uma coisa temporária a encarnação dele, né? 7 anos. E a gente sabe que o espírito, quando está na fase da infância, ele não está ainda plenamente ligado ao corpo no que diz respeito ao desenvolvimento de suas faculdades, né? Então ele tem um pouco mais de liberdade assim para atuar. Bom, mas isso sou eu que estou justificando, não está lá na Revista Espírita, né? Mas quem quiser pode ler ali na Revista Espírita esse caso interessantíssimo e as explicações desse espírito e alguns comentários de Kardec falando sobre a natureza de intelecto superior desse espírito e tudo mais, né? Trazendo ali um cenário interessante para a gente refletir. Por hora, né? Vamos seguir aqui com as nossas questões do Livro dos Espíritos, aprofundando ainda um pouquinho mais o tema. Vamos lá. Questão 511 agora. Será que a gente tem junto de nós, além do espírito protetor, também um mau espírito? A ideia é, né? Todo mundo já viu aqueles desenhos, né, em que a gente tem um anjinho de um lado falando no nosso ouvido e do outro lado um demôniozinho, né, falando coisas diferentes. Uma ilustração ali, né, da nossa consciência e de nossos conflitos íntimos, né? Bom, aprendemos que temos obsessores, aprendemos que temos anjos da guarda, e agora a pergunta é inevitável, né? Kardec quer saber se, já que tem essa ascendência de um espírito sobre outro, será que a gente tem a mesma relação de um anjo da guarda com um espírito mau desde o nosso nascimento? O anjo da guarda querendo fazer a gente progredir e o outro querendo atrapalhar, né? E aí a resposta já começa da seguinte forma: ligado não é bem o termo. Não, 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 né? Não é bem assim. É claro que os maus espíritos
procuram fazer com que a gente se desvie, né? Mas quando eles têm aquilo que está sendo chamado aqui de ocasião, né? Qual é a diferença, meus amigos? A diferença é a seguinte: a lei divina diz o seguinte: por lei, nós temos um espírito que nos protege. Isso é lei divina. Inevitavelmente teremos um espírito que nos proteja pela lei de Deus. Pela lei de Deus, não há essa mesma condição para com espíritos que nos queiram mal. Nós não teremos inevitavelmente um espírito que nos queira mal. Por isso, ligado não é o termo. Né? Não está correto dizer que ele está ligado. Se o espírito mal se liga a um indivíduo, ele o faz por si mesmo. E porque ele é atendido, ele quer, e a outra pessoa também deu brecha de alguma forma para que isso acontecesse. Né? Aí, então luta entre o bom e o mal, vencendo aquele por quem o homem se deixa influenciar. Pronto. É o nosso livre-arbítrio aí em ação, o nosso livre-arbítrio valendo o tempo todo, o nosso livre-arbítrio que é preservado, e como dizíamos há pouco, as consequências do seu uso estão também ali à nossa disposição. Para depois, né, da escolha feita. Questão 512. Podemos ter muitos espíritos protetores? Atenção a essa resposta, né? Todo homem conta sempre com espíritos, no plural, mais ou menos elevados que com ele simpatizam, que lhe dedicam afeto, por ele se interessam. Né? E como também tem junto de si outros que o assistem no mal. Então, olha só, aqui a gente para refletir um instantezinho só. Nós temos duas formas de pensar essa expressão, espíritos protetores. Se eu tenho um espírito que simpatiza comigo, que, por exemplo, eu vou atravessar uma rua de forma distraída, estou ali mexendo no celular, né? Não vi que o semáforo abriu, e vou atravessar a rua e ele gosta de mim, ele pode me dar uma intuição naquela hora e me despertar para o perigo. Nesse momento, ele me protegeu, eu posso dizer que ele foi um espírito protetor. No entanto, ele não é o meu anjo da guarda, aquele espírito que está ligado a mim. É isso que Kardec está explorando um pouquinho nessa pergunta, e a resposta explica exatamente isso. Nós temos espíritos que conosco simpatizam, eles têm simpatia por nós, então nos protegem, uma hora ou outra. Mas, né, aquele espírito que o que nós aprendemos até esse momento, é que cada um de nós tem um espírito que se liga a nós com essa missão de nos proteger. Esse é o nosso anjo protetor. Então, essa expressão pode ser entendida de duas formas, né? É um espírito protetor que atua momentaneamente, ou o espírito protetor pode significar também o nosso anjo da guarda. Ele pode ser um espírito simpático, ou pode ser de fato o nosso anjo da guarda. Todos nós temos muitos espíritos que conosco simpatizam, como a gente viu aqui na resposta, né, da 513. Bom, questão da 512, perdão. É, Importantíssima essa questão, né? Acho que vale a pena a gente refletir um pouquinho mais. Importantíssima essa questão, porque no final dela, a gente foi obrigado a estabelecer a diferença entre um espírito simpático e um espírito protetor. Um espírito familiar é aquele da nossa mesma ordem, né? Um pouquinho mais do que o simpático, vamos dizer assim. Né? Ele é mais do que amigo, ele é familiar. O protetor é aquele que realmente tem um amor sublime, mais elevado por cada um de nós. Então, a gente foi obrigado aqui nessa questão a estabelecer essas diferenças entre simpatia, afeto, o amor mais sublime, né? Que os espíritos nos dirigem. Então, é importante a gente pensar que entre os espíritos simpáticos, existem aqueles que simpatizam conosco, não apenas por nossas virtudes, como a gente acabou de ler, mas também por nossas escolhas equivocadas. E aí a gente precisa lembrar, meus amigos, que o nosso pensamento é a chave de tudo. O pensamento rege o nosso corpo, as nossas atitudes, os nossos sentimentos. É ele que estabelece a harmonia que nós temos dentro de nós, a nossa própria harmonia espiritual e a harmonia no que diz respeito à afinidade com outros espíritos. Se no mundo espiritual o pensamento é o que cria
tudo. Enquanto estamos encarnados, o pensamento é o que dirige tudo o que a gente faz aqui. A gente não cria as coisas diretamente através do nosso pensamento, né? Seria uma delícia a gente poder pensar naquele copo de sorvete, aquele sundae delicioso, né? Aqui na nossa frente, e criarmos aquilo. Não é assim, né? Infelizmente, né? Que pena. Seria uma tentação, né, para os nossos desejos e más inclinações, uma tentação a mais, né? Mas brincadeiras à parte, a gente percebe que o nosso pensamento aqui na Terra rege muito daquilo que a gente faz. E a gente está aprendendo no livro dos Espíritos que ele estabelece a nossa relação também com espíritos que estão do outro lado da vida e que são somatórios para aquilo que a gente deseja, para aquilo que a gente quer, para aquilo que será objeto de nossas ações. Então, se eu quero o bem, simpatizo com espíritos que querem o bem, estou mais propício a fazer o bem. E o contrário também é verdadeiro, né? Interessante a gente pensar nisso, porque esses espíritos podem ser para a gente companheiros muito valiosos, muito valiosos. E a gente precisa aproveitar essas companhias porque Deus Pai assim as permitiu, né? Para que a gente tivesse esse aprendizado e pudesse com ele chegar a um progresso interessante em cada encarnação. Bom, vamos à nossa pergunta final, então, do estudo de hoje, a questão 513. Os espíritos que conosco simpatizam, olha aqui, ó, ele mudou um pouquinho agora, né? O foco, né? Não mais os protetores, mas aqueles que simpatizam. Atuam em cumprimento de missão? Ah, olha aqui, né? Será que esses espíritos também cumprem missão ou será de uma outra natureza essa relação de simpatia? Não raro desempenham missão temporária, porém, as mais das vezes são apenas atraídos pela identidade de pensamentos e sentimentos, assim para o bem como para o mal. Em que momento é essa missão temporária? Naquele momento que eu ia atravessar a rua. É um espírito que se simpatiza comigo para o bem. Então ele queria o meu bem, desempenhou uma missão temporária de me auxiliar naquele instante. Claro, é só um exemplo, né? Existem missões temporárias que duram um tempinho a mais, né? Por exemplo, a gente pode estar envolvido em um curso universitário importante para a gente. Aquela área do conhecimento pode estar em acordo com o nosso planejamento reencarnatório e a gente tem ainda uma certa dificuldade com ela. Então, nesse momento, pode ser que um espírito que goste muito da gente, que não seja o nosso anjo protetor, que entenda daquela área, esteja conosco durante o desenvolvimento desse curso universitário, abrindo as nossas mentes, trazendo intuições, nos ajudando a fortalecer a nossa coragem, a nossa vontade de completar o curso e assim por diante. Aí ele tem uma missão um pouquinho mais extensa por simpatizar conosco. Um outro exemplo apenas, né? Por isso é importante a gente estabelecer bons laços de relação com o plano espiritual. Estarmos dispostos a fazer o bem a nós mesmos e aos outros. Esses laços de simpatia vão encontrar em nós as portas abertas para o desenvolvimento dessas missões temporárias, né? Um pouco mais longas ou um pouco menos longas. Mas, como diz a resposta, na maioria das vezes, apenas são atraídos pela identidade de pensamentos. Por isso falávamos sobre o pensamento agora há pouco, né? Cuidar do pensamento é algo essencial para o espírita, esclarecido, né? Para o espírita que, como nós aqui, está se dedicando ao estudo para aplicar isso na vida, para aplicar isso no decorrer da sua existência corpórea e para ter um pouco mais de grau de ação é, eficiente, né, durante a sua encarnação. 513A. Parece lícito inferir-se daí que os espíritos a quem somos simpáticos podem ser bons ou maus, não? Não é isso? Olha a pergunta. Sim. Qualquer que seja o seu caráter, o homem sempre encontra espíritos que com ele simpatizem. Qualquer que seja o seu caráter, o homem sempre tem espíritos que com ele se simpatizem. E com essa afirmação a gente encerra o estudo de hoje, porque confirmamos, né, aqui a questão dos espíritos simpáticos e a importância de cuidarmos de nossos pensamentos. E para a gente
deixar essa reflexão final, eu gostaria de voltar àquela instrução do Espírito Erasto, porque aqui a resposta nos fala sobre caráter, né? Qualquer que seja o caráter, a gente vai encontrar alguém que se simpatize conosco, que nos apoie as ideias, que esteja no mesmo movimento intelectual e emocional que o nosso. E quando o Espírito Erasto deixa a sua instrução aos espíritas, ele nos convida, ele nos chama à realização de uma obra importantíssima aqui no planeta Terra. Ele nos convida à propagação do Espiritismo. A gente pode dizer de coração aberto: eu sou espírita, eu sou cristão, eu sigo os ensinamentos morais de Jesus. Eu sou aquele espírita que está disposto a ser espírita. E então encontraremos, sem dúvida nenhuma, o apoio dos espíritos que nos querem bem, do nosso anjo da guarda, daqueles espíritos que estão querendo junto conosco essa propagação do bem na Terra. Então é esse tipo de simpatia que a gente conquista com essa missão dada pelo Espírito Erasto. Como reflexão final, vale lá no final do texto de Erasto lembrar que Kardec deixa uma pergunta. Ele diz assim: olha, muitos que foram chamados para o Espiritismo se transviaram. Como reconhecer aqueles que permanecem no bom caminho? E a resposta vem novamente ali, né? É, pelas mãos do médium Sr. Dambel e pela mente do espírito Erasto, que vai nos dizer assim: olha, reconheceremos os bons espíritas, os verdadeiros espíritas, pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. É assim que a gente vai divulgar o espiritismo, né? Ensinando e praticando os princípios da verdadeira caridade. Pelo número de aflitos a que levem consolo, pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Vejam se não é a missão de um anjo protetor, né? Pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Claro que a resposta segue, mas nós paramos por aqui, porque já temos material suficiente para grandes reflexões. É por aqui que nós desenvolvemos e modificamos o nosso caráter para melhor. E então, é através deste caminho, da propagação do Espiritismo, da vivência da doutrina, que nós conseguimos estreitar os nossos laços com o nosso anjo da guarda e subirmos alguns degraus ali naquela famosa escada de Jacó, na companhia de anjos da guarda. Meus amigos, o nosso caminho para Deus está aberto, né? Estejamos todos compenetrados de que somos capazes e vamos em frente. Muito obrigado pela companhia mais uma vez em mais um estudo. Que nós tenhamos uma semana abençoada e fica o convite. Estejamos juntos na próxima semana para a continuidade do estudo de O Livro dos Espíritos. No nosso próximo encontro, terminaremos essa parte dos anjos da guarda, né? Um abraço fraterno e até logo mais.